e hoje nós vamos falar sobre os verdadeiros profetas. Olá, irmãos, estamos mais uma vez aqui usando os canais virtuais das nossas redes sociais para podermos estudar juntos. Meu nome é Gustavo Roman, eu sou voluntário da Associação Espírita Teresa d'Ávila de Porto Alegre. Olá pessoal, eu sou o Bruno, sou colaborador da Associação Espírita Cristo Caridade em Canoas, e é um prazer poder conversar e trocar essas ideias acerca da doutrina espírita. Legal. Nós vamos fazer mais uma vez, quem já assistiu os nossos bate-papos já conhece como é que a gente conversa aqui. A gente vai fazer mais um bate-papo sobre a doutrina espírita, e hoje nós vamos falar sobre os verdadeiros profetas. E a inspiração vem do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no capítulo 21. Como sempre a gente faz, convidamos todos a lerem o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, porque as nossas palavras aqui vão traduzir apenas uma parte de tudo que lá está escrito. Nós vamos buscar explicar, esclarecer e conversar a respeito deste capítulo. A proposta do capítulo 21, que tem por nome, o cabeçalho do capítulo, haverá falsos cristos e falsos profetas, é demonstrar que muitas vezes nós temos desvios na caminhada quando queremos mostrar a verdade, queremos mostrar os ensinamentos do Evangelho, mas que pode acontecer, às vezes sem intenção ou com intenção, às vezes por ignorância, às vezes por maledicência, pode ocorrer que a gente acabe distorcendo um pouco essa verdade ou mesclando a verdade com os nossos próprios interesses. E esse é o centro do capítulo, que trata a respeito dos profetas. Então, a gente vai falar um pouquinho do que seriam esses profetas, ali no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele vai dizer ali que o profeta está no sentido daquele que faz previsão do futuro, mas a visão ela é mais ampla do que isso, porque ela começa a explicar ali que o profeta é todo aquele que compartilha, que divide algum conhecimento ou que traz alguma influência para o meio. Bruno, teus primeiros comentários, meu amigo. Essa é uma questão muito interessante, né? Pois, se a gente for levar no sentido lógico da coisa, né, é óbvio que quando nós nos elevamos, e elevar sempre é aquela questão, né, sair da base onde estamos, né, então a gente eleva os nossos pensamentos, compreendendo um passo acima, no sentido de que nós acreditamos na existência de Deus, nós acreditamos na força maior, na providência divina, a gente vai começando a ir por este caminho. É lógico que não existe futuro, né, melhor sem as nossas ações para com isso. Então, se eu faço ações em prol do bem, em prol do próximo, é lógico que no futuro, e talvez num futuro não tão distante, a gente colha esses resultados. Então, sim, tem toda uma questão também envolvendo a mediunidade, onde a gente fala de profecias um pouco mais complexas, mas todo aquele que faz do Evangelho as suas ações no dia a dia, pode sim ter profecias, né, seu Gustavo? É isso aí. E realmente na introdução do capítulo, Bruno, a gente vai ler ali a citação que está em Mateus capítulo 7, versículo 15, né, onde as palavras de Jesus estão assim: guardai-vos dos falsos profetas
que vem a vós coberto de peles de ovelhas, e que por dentro são lobos rapaces. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Podem-se colher uvas dos espinheiros ou figos das sarças? Então aí começa essa questão que o Bruno abriu aí para nós a respeito do comportamento, né? Da questão daquilo que nós temos no íntimo. Então, sim, a gente pode ter falsos profetas, tanto no plano espiritual, na erraticidade, como diz Allan Kardec, como a gente pode ter falsos profetas encarnados. E os verdadeiros profetas, que a gente vai falar mais adiante, a gente vai conhecer justamente pelos seus caracteres. Então, os falsos profetas, eles estão nessa categoria em função daquilo que eles vivem, daquilo que eles demonstram, das suas intenções. Nós vamos falar depois dos caracteres do verdadeiro profeta, mas aquele que distorce a verdade de alguma forma, ou mescla a verdade com seu próprio interesse, ele acaba se tornando alguém que desvia a verdade do caminho. E a gente tem que entender aqui como profeta, tanto o encarnado quanto o desencarnado, falso profeta, na verdade a gente pode traduzir essa palavra por comunicador, tá? A gente pode chamar de um comunicador. Todos nós somos comunicadores, todos nós somos influenciadores. Então, quando a gente fala de algo que a gente não tem certeza, quando a gente diz algo que a gente não tem a fonte, não sabe de onde veio, a gente está entrando neste caminho de driblar a verdade e entrar nessa categoria daqueles que são os falsos profetas, como estão ali no Evangelho. É claro que tem também uma questão aí de maledicência, né, que está bem na palavra do Cristo, quando ele diz que são lobos em pele de cordeiro, não é mesmo, Bruno? Exatamente. E é muito importante a gente trazer essa questão nos dias atuais, onde nós vivemos, né, nessa questão globalizada e conectada, e principalmente neste momento atípico da nossa trajetória, né, em pandemia, onde mais ainda estamos mergulhados nessas fontes de informações e desinformação, né, e ver a nossa responsabilidade como profetas de Deus, né, porque a gente tem uma responsabilidade gigantesca enquanto comunicador, como o Gustavo comentou, e a gente não consegue mais fugir, nem deve, porque é nosso dever, ao utilizar destes direitos que nós temos, como de utilizar da internet, de utilizar da Boa Nova, em favor não apenas próprio, porque a gente tem que ter aquela compreensão também de quando a gente faz uma ação em prol do próximo, às vezes parece ser totalmente que a gente não vai receber nada, mas a gente sempre recebe. Até aquela visão de que Chico se doou 100%, e ele realmente se doou 100% para o próximo, e por isso ele foi muito, muito assertivo na sua trajetória. Né? Então essa é a nossa visão que nós temos que ter hoje, de que não podemos fugir desta responsabilidade e dessa utilização desses deveres que nós temos como comunicadores de Deus. E o interessante é que Allan Kardec, ali organizando esse capítulo 21, ele vai falar tanto de espíritos como de encarnados. E quando ele trata de espíritos, ele vai dizer que sim, existem aqueles espíritos que são, como é que vamos dizer, ali chama aqui enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios, né? E ele bota nessa categoria que depois ele vai dizer que também entre encarnados. Mas o que é bacana de ver na obra de Allan Kardec é a questão do controle universal do ensino dos espíritos, que foi esse método que ele usou, que é um método científico, de verificar a verdade através de diferentes médiums e, obviamente, também de diferentes espíritos, para verificar a resposta de uma pergunta e checar as fontes e ver se todas aquelas respostas caminhavam para o mesmo ponto, eram semelhantes e encontravam o mesmo fundo de verdade. E foi assim que Kardec acabou
construindo esse que nós chamamos o controle universal dos espíritos, que na verdade é um controle universal da verdade através de múltiplas fontes, de checagem de múltiplas fontes. Então, o que está conectado com isso que o Bruno estava explicando, porque hoje, nas nossas redes sociais, no WhatsApp, enfim, aonde a gente tem a influência, onde a gente comunique qualquer coisa, a gente é responsável por checar fontes de informações daquilo que a gente está dizendo. E a gente não deve pegar, por exemplo, e citar assim, um trecho de determinado livro de André Luiz. A gente pode até colocar, mas a gente vai ter que fazer uma ressalva. Olha, não sei, não localizei o livro, não sei qual foi o livro. Se você souber, me diga nos comentários e tal. Porque o correto, quando a gente cita as fontes, é a gente realmente citá-las, né? Com o endereço completo, ou seja, livro tal, pessoa tal, autor tal, capítulo e trecho do capítulo que a gente está citando. Por quê? Porque aquele que estuda o assunto, aquele que se interessa pelo assunto, vai poder checar essa informação, né? Então, aí nós temos esse universal levado também para o nosso dia a dia, né? Para que a gente possa cuidar uns dos outros, para que nenhum de nós se torne um profeta, um falso profeta, apenas por ignorância, apenas por falta de cuidado, né? Por não ter a atenção necessária com as informações que passam. É isso, Bruno? Isso é exatamente isso. A gente hoje tem diversos meios e canais de comunicação que a gente utiliza, né, e que não vem com um manual para a gente. Não vem escrito assim, não, agora tu entra aqui, vai fazer assim, assim e assado. Né? Mas a vida em si também não tem um manual explícito. Né? Mas se nós formos buscar de forma a raciocinar sobre aquilo que nós fazemos, nós vamos encontrar sem problemas diversas fontes que vão nos instruir. A própria doutrina espírita, ela é um convite ao raciocínio. Né? Em nenhum momento ela pega e diz que estas são verdades inabaláveis e que se você ir contra você é a pessoa errada ou digna de piedade ou algo do gênero. Pelo contrário, ela convida a raciocinar em grupo, de forma unida, compreendendo que a própria pleiade de espíritos de verdade, né, que a gente vai ter dentro do Evangelho, nos trazendo as inspirações que são realmente elevadas, aí tem uma colaboração de diversos espíritos. Nós vamos encontrar as referências dos espíritos em todas as passagens que foi ditadas, enfim. E a gente tem que utilizar isso nas nossas redes. Não é só copiar e colar uma frase que a gente achou bonita, que dizem ser ou não uma personalidade. Enfim. É importante a gente ir atrás. Mas aí tu vai me perguntar, mas o que isso tem a ver, Bruno? Por que eu preciso citar que é do livro tal, como o Gustavo muito bem colocou? É uma mensagem de amor, né? Aí a gente vai entrar num pequeno conflito, né? Que é a questão de que como é que você compreende essa mensagem? Qual é o contexto que tu coloca? Para ti, pode ser que seja uma mensagem de amor e que te inspire bons pensamentos, mas para outras pessoas pode significar algum ato de desrespeito ou né, segmentação. Bom, a gente entra em várias questões, mas quando a gente dá a fonte, a pessoa pode ir lá e se esclarecer à base de todo o contexto. E outra, quando a gente traz a referência, a gente mostra que não vem do nada. Nada vem do nada. Né? Que existe uma linha de pensamento que não foi Chico que disse assim, façam tal coisa, né? Mas que teve um pensamento organizado, que teve uma lógica por trás da questão. Tá? E aí a gente consegue utilizar isso para, novamente, unidos, raciocinar juntos sobre aquilo. Se não é o Bruno sempre que põe as frases bonitas, ele é a minha fonte. Tá? A gente não pode se tornar, aí que está o falso profeta. Quando a gente começa a se tornar o ícone principal das mensagens ou da boa nova. Nós somos, como o Gustavo muito bem colocou, comunicadores.
É bem lembrado, Bruno. É a gente ter essa noção de que a qualquer momento, quando nós somos levados pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, a pensar que somos importantes na divulgação da doutrina espírita, na divulgação das verdades do Evangelho. Nós não somos importantes, né? Nós somos a mídia, o meio, o caminho, né? Importante é a mensagem. E quando nós deixamos mesclar esse orgulho, essa vaidade, começando a nos achar bons, importantes, necessários, nós caímos, corremos o sério risco de permitir as influências negativas. Como tu estava citando, a questão do controle universal dos espíritos, ela passa muito bem pela sintonia mental que nós carregamos. E essa sintonia mental, ela não é feita no instante em que a gente está se comunicando. Por exemplo, agora que nós estamos conversando, é bom que tenham os nossos anjos guardiães nos ajudando para que essa conversa fique boa. Mas eles não chegaram aqui agora, sim, e vamos lá ajudar eles para eles baterem um papo. Não, tem que ter alguma construção anterior, o que, que a gente vem fazendo, o que, que a gente faz no nosso dia a dia, o que, que a gente faz da doutrina espírita, como é que a gente enxerga essa oportunidade de tarefa, de serviço. É aí que nós atraímos estes amigos espirituais, não é simplesmente agora, nesse instante, fiz uma prece e estou em boa sintonia. Não, aí eu estou realmente deixando de lado aquilo que é essa presença espiritual que vem com o controle universal através dessa sintonia, dessa construção que nós vamos fazendo no dia a dia, usando o manual que o Bruno já tinha citado. O manual é o Evangelho do Cristo no comportamento que nós temos que ter. Então, a qualquer instante que nós nos achemos importantes, que nós achemos que a doutrina espírita precisa de nós, que nós sejamos palestrantes muito importantes ao que as nossas casas espíritas ou o movimento espírita não pode mais prescindir da nossa presença. Nesse exato instante, a gente já está entrando pelo caminho do falso profeta, que vai ser atraído, obviamente, para companhias que vão amplificar o orgulho e a vaidade que nós todos já carregamos. Nós caímos literalmente pelo cano, né? E daí de lá a gente vai subindo, mas quando a gente cai é rápido, né? A gente escorrega e quando vê já tá no meio da lama, no lamaçal. Desce pelo ralo. Desce pelo ralo, exatamente. Esse é o resultado. Infelizmente, ou felizmente, na verdade, né? Esse é o resultado de quando a gente vai perdendo a noção, né, do objetivo do que a gente faz. Aqui, não é nem o Gustavo, nem eu, que vai te dizer que tu tens que fazer assim porque nós estamos dizendo. Pelo contrário, nós estamos trazendo, inclusive, aproveitando o gancho do Gustavo, tem a passagem que foi feito no filme do Divaldo, que eu convido ainda não assistiu, e quem assistiu possa reassistir, né? Que ele é convidado para palestrar, acho que uma das primeiras palestras dele, enfim, e ele se sente cheio de posses, de conhecimentos que ele ainda não tinha, e ele aceita e fica com aquele orgulho, né, e começa a trabalhar poses, começa a trabalhar aspectos que são detalhes do que a gente faz, como palestrante, como expositor, enfim, e daí quando ele chega lá, ele começa a ter aquela gaguejada, porque ele estava contando que os espíritos iriam fazer todo o trabalho por ele, que ele só precisava ser o rostinho bonito. E daí vem a mensagem do Humberto de Campos, muito importante para ele e se torna importante para nós como exemplo, né? Que o que a gente precisa é nos preparar moralmente para o que a gente faz. A gente precisa estar disposto a prestar atenção nos detalhes que são os detalhes de ação, de moral, de humildade, né, que é uma característica do profeta verdadeiro. A humildade é essencial. Tá? No momento que a gente começa a perder a humildade, a gente começa a se divulgar mais do que a gente divulga a doutrina,
daí a gente volta a entrar no campo. E eu tenho um trecho aqui no item 9 do capítulo 21, né, que começa assim: por desconfiar dos falsos profetas. Esta recomendação é útil em todos os tempos, mas sobretudo nos momentos de transição em que, como neste, se elabora uma transformação da humanidade, porque então uma multidão de ambiciosos, de intrigantes, se coloca como reformadores e como Messias, né? Esse momento polarizado que a gente vive no mundo inteiro, né? Há uma polarização, né, no mundo inteiro entre políticos, entre lados diferentes, e onde tudo parece que tem que ter um time, tudo tem que ter uma bandeira. É bem o momento de transição que a gente está vivendo aqui, que cita nesse item 9 aqui do capítulo 21. Porque a gente percebe assim que até mesmo nós temos visto nas notícias uma vacina fabricada em determinado país ou patrocinada por determinado grupo tem uma bandeira e essa vacina pode ser deixada de lado. Então, o absurdo disso, né? Porque o bem de todos, o bem coletivo tem que estar acima de qualquer bandeira, de qualquer caminho individual e de qualquer avaliação individual. Uma vacina é uma vacina, é um medicamento para que vai ajudar a todos, independente de quem fabrica, de onde vem, quem faz, do país, enfim. Então, a gente percebe que este momento é delicado, como diz ali, e alguns irmãos nossos, inadvertidamente, se colocam, né, na posição de destaque, chamando a atenção sobre si e deixando de lado esses caracteres do verdadeiro profeta, que o Bruno já tinha aberto ali a nosso último tópico, que é a humildade, que deixam de lado a humildade, o trabalho pelo coletivo, pelo bem de todos. É isso, né, Bruno? É isso mesmo, e é interessante, e eu super convido a todos a lerem todo, pelo menos esse tópico, né, o tópico 9 deste capítulo, porque ele foi escrito há uns anos atrás, mas como ele mesmo coloca, é uma observação que a gente deve ter toda a época, todo momento. Né? Aquele que vem e se diz o Messias, ou se diz o profeta, o enviado, né? Ele já começa aí falhando miseravelmente, porque nós não precisamos de títulos e de nome. Jesus mesmo veio em uma situação totalmente contraditória a um rei ou a alguma coisa que eles consideravam, né, superior. E aí veio mostrar que a superioridade ela se dá sobre a nossa prática, sobre o nosso olhar, né, e não sobre os nossos títulos. Então, aqueles que a gente percebe que dão mais importância aos títulos do que a solidariedade, a humildade, como a gente já comentou, a visão de um bem maior, de um bem para todos, que a gente trouxe como exemplo Chico, que trouxe isso em suas ações, a gente já vê que ele não está nem perto de ser o profeta. Né? E ele, quando eu me refiro, já puxando o gancho, da gente conseguindo concluir algumas coisas, pelo menos, ele somos nós. Ele sou eu, ele é o Gustavo, sei que, ele é você. Né? E aí ele vai chamar, no contínuo deste tópico, a nossa obrigação, nosso dever, além da obrigação, de nos portarmos como profetas. Gustavo, o que tu acha? A gente está no caminho? É isso aí. Realmente, ele começa quando ele vai falando dos caracteres do verdadeiro profeta, ele vai falando ali que o verdadeiro missionário deve justificar a sua missão pela superioridade, por suas virtudes, por sua grandeza e pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras. Então, é a primeira chamada que tem lá no capítulo, que é, vamos voltar aqui um pouquinho, que é de Lucas, capítulo 6, versículo 43, que é: a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos
não é má, porque cada árvore se conhece pelo próprio fruto. Quer dizer, então, nós vamos ver aqui que realmente chama a responsabilidade de cada um de nós fazer o melhor de si, apagando a sua personalidade, deixando o nosso desejo de aparecer, deixando os nossos desejos pessoais de lado e tentando fazer tudo pelo bem de todos, né, que é a definição da questão 629, se não me falha a memória, em O Livro dos Espíritos, da ética, da moral, né, quando tudo se faz pelo bem de todos. Então, nós percebemos aqui que quando os espíritos, aqui no caso que eu estou lendo é o item 9 ainda, que é assinado por Erasto, pelo espírito Erasto, ele vai dizer ali, por suas virtudes, por sua grandeza e pela influência moralizadora de suas obras. Olha que bonito isso. Quer dizer, aquilo que eu faço influencia os outros a fazer melhor, né? Ou seja, eu estando perto, conversando com as pessoas, eu instigo elas a produzirem algo mais, algo melhor, a serem melhores do que elas são, né? Isso é muito interessante da gente observar, porque aquele verdadeiro líder, o verdadeiro comunicador, o verdadeiro profeta, ele não vai jogar luz sobre si mesmo e vai fazer todos os outros crescerem à sua volta, né? Porque ele quer que o coletivo apareça, ele quer que o grupo se fortaleça, que haja aprendizado, que haja crescimento moral, que haja evolução, né? Então, muitas vezes é aquela pessoa que é simples, mas ela está ali em qualquer meio, em qualquer ambiente. Vamos deixar um pouquinho o espiritismo de lado e vamos pegar uma profissão, por exemplo, um pintor, um eletricista, um pedreiro, né? Se ele tem um colega na obra e ele começa a ensinar e a compartilhar a sua sabedoria naquela técnica, ele está exercendo essa função de ser um verdadeiro profeta, porque ele está fazendo o outro crescer, né? Ele está compartilhando o conhecimento, ele está fazendo o bem, né? E é assim que a gente tem que se portar, né, Bruno? Uma observação, né? A gente pode ler ou trazer de novo esse trecho sobre o item 9, sobre desconfiar daqueles que, enfim, trazem como títulos os profetas e os messias. E a gente pode vir em nossas mentes algumas personalidades específicas, né? Mas é interessante que a gente veja que hoje, qualquer um que tenha, né, um canal de comunicação acaba por cair nessa oportunidade divina, vamos dizer assim, de ser um falso profeta. Então, não é porque alguns estão sobre uma responsabilidade maior do que outros que a gente está isento de ser esse falso profeta, trazendo de novo algo que a gente já disse, mas é importante que a gente não fique julgando aquela pessoa em específico, aquelas pessoas em específico, aquele grupo ou aquela situação, mas que a gente julgue a nossa própria ação, né? Procure ver se nas nossas redes sociais, na nossa forma de comunicar uns com os outros, digitais ou até presenciais, ela não está saindo uma comunicação que não é coerente no sentido de trazer coisas boas, de sermos melhores, como o Gustavo nos trouxe agora, e como está também aqui contida no capítulo que a gente trouxe, que é o 21, e isso é muito importante. É interessante olhar o máximo, identificar, aquele ali é falso profeta, mas também é importante a gente olhar para dentro, para o mínimo, né, e perceber se a gente está agindo como falso profeta. E se a gente está, é um convite agora ao esclarecimento, ao conhecimento, que vai libertar a gente destas ações inconscientes ou conscientes de ações de falsos profetas, e falsos cristos e messias. Sejamos nós seres em evolução. Muito bem colocado, Bruno. Realmente, a gente tem que entender que a posição de liderança e a posição de destaque, ela é uma prova para qualquer pessoa, né? Então, os políticos, os líderes, os grandes comunicadores de qualquer meio, de qualquer religião, eles estão todos vivendo uma prova,
porque aqueles que mais aparecem são aqueles que mais são criticados, e também são aqueles que mais trabalham, às vezes, e por isso também os seus erros ficam evidentes, né? Muita gente é engenheiro de obra pronta, depois que o outro já errou, vai lá e diz, olha, mas tinha que ter sido feito assim ou assado, mas nunca se coloca à disposição para fazer aquela tarefa, né? Então, realmente, o cuidado com o julgamento, que tu lembrasse, é muito importante, porque se nós nos tornamos juiz de todos, nós acabamos esquecendo o que é importante, que é olhar para o nosso íntimo, que é isso que convida o capítulo aqui, para que nós não sejamos as pessoas que distorcem a verdade e que falseiam a verdade por maledicência ou por ignorância. Bruno, eu te convido para os teus últimos comentários, para depois a gente já ir se encaminhando para o nosso final. Agradeço a todos que tiveram paciência de me ouvir, de ouvir o Gustavo, né? Que às vezes pode parecer muito básico o que a gente pode trazer, como não, mas o importante é que a gente teve esse momento de diálogo, que é o mais importante, e que, como a gente trouxe dentro da reflexão do capítulo 21, que é o assunto comunicação em evidente, né? Claro, a gente possa lembrar disso no nosso dia a dia. Minhas considerações finais é isso, que a gente possa lembrar que nós somos comunicadores. E isso nos dá o dever e diversas oportunidades, principalmente agora em pandemia, né, de fazermos a nossa tarefa bem feita. Eu acredito em cada um de nós que a gente possa, sim, fazer essa tarefa muito bem. E contamos uns com os outros, não podemos pensar que estamos sozinhos. Este é um pensamento equivocado. Nós estamos cheios de amigos espirituais e não. Exatamente, vamos ouvir os nossos bons amigos, tanto no plano espiritual, como aqueles encarnados que às vezes nos criticam, nos alertam, e que às vezes estão querendo nos dizer, cuidado, o caminho que tu estás tomando não é o melhor. Vamos ouvir esses chamados, esses alertas, e vamos cuidar realmente do nosso íntimo, para que não sejamos nós aqueles que distorcem a verdade, ou permite que a vaidade e o orgulho tome espaço na missão de divulgar o Cristo, divulgar o Evangelho, divulgar a doutrina espírita. Agradecemos a todos vocês que ficaram conosco até o final nesse vídeo, que nós possamos nos rever, nos reencontrar mais uma vez nas redes sociais, que estão sendo tão úteis para todos nós. Obrigado, gratidão, que Deus abençoe a todos, até breve.